Bom, estou aqui com a Virgínia, que me relatou ter fobia de direção. E, pessoal, não adianta nada o terapeuta fazer com que o cliente tenha vontade de dirigir, perca o medo de dirigir, se o cliente não tiver a habilidade de dirigir. Recentemente, eu postei um vídeo nas redes sociais tratando aquafobia de uma cliente que tinha fobia de natação. Imagina se eu tiro o medo de água e essa mulher pula na água e não sabe nadar. É um problema, não é? Então, o que eu fiz na sessão? Eu encorajei ela a se permitir procurar um profissional habilitado em educação física para treiná-la na natação, um dia de cada vez. Mas ela não suportava nem a ideia de entrar na água, então eu tratei isso. Então, a pergunta que eu faço para a Virgínia: Virgínia, você tem carteira de habilitação? Você sabe dirigir? Há 10 anos. 10 anos. Tenho carteira de habilitação. Ou seja... E não dirijo. Mas você sabe dirigir? Sei. Nesse período de 10 anos, você dirigiu algumas vezes? Bom, dirigi até bati no poste. Dirigi. E por ter batido nesse poste, o que mudou para você? Eu fiquei, às vezes, meio constrangida, mas carrado do meu marido mesmo, não mudou em nada, não. Uhum. No que te atrapalha... Talvez mudou. No que te atrapalha não dirigir? Medo. A sensação... O que te impede? A sensação de que eu vou matar alguém. Uhum. Talvez seja pelo fato de que eu ouvi muito. Essa doida aí. Tem uma voz na sua cabeça que diz ainda, essa doida aí? Essa voz vem na sua cabeça? As risadas, né? As risadas. E vem a fisionomia da pessoa fazendo a risada? Você lembra de mais ou menos quem são essas pessoas? Não, foi em frente ao maior supermercado da minha cidade. Tá. Então, Eram estranhos. Eram muitas. Uhum, certo. E você tem um carro ou 2 carros com seu marido? Não, ele tem um. Ele tem um. Uhum. E eu não tenho nenhum, porque eu não dirijo. E aí o carro fica parado. Você tem... Não, ele dirige. Ele dirige. Ok. E aí você é dependente dele para todas essas questões práticas, como ir ao banco, fazer compras, buscar alguma coisa? Na realidade, eu sou dependente do meu pai, porque ele não tem paciência para ficar me levando. E meu pai tem carro, aí tudo já é aposentado, então ele vai comigo. Pai, me leva lá, pai, me busca aqui. Fica naquilo, né? E aí, como você se sente quando você faz isso? Me sinto incapaz, impotente. Isso que eu queria chegar. Incapacidade, impotência, né? Eu sei que seu pai faz de coração, mas seria muito bom se você tivesse a autonomia de resolver essas questões práticas sozinha, não é mesmo? E é vergonhoso, porque meu marido me deu um carro, eu vendi ele sem nem andar nele, porque... Aí acho que é até por isso que depois ele não comprou outro pra mim. Vamos supor que você se livre do medo de dirigir, da fobia de dirigir. Você acha que é necessário você reforçar a habilidade de dirigir e comprar algumas aulas avulsas numa autoescola para reativar em você essa habilidade? Já fiz isso 3 vezes. Então você, mecanicamente falando, você sabe como fazer. Se tiver uma pessoa do meu lado que fala assim, vai tranquilo, tô aqui, não tem problema. Eu dirijo, principalmente se for da autoescola. As pessoas da autoescola falam assim, mas por que você não dirige? Por que você não dirige? Eu não sei, porque eu sinto que eu vou matar alguém ou que alguém vai me matar, porque eu sinto que eu vou entrar debaixo de uma carreta, eu tenho medo de morrer. E aí, o que você sente no seu corpo? Seu carro está lá fora, você tem que sair daqui dirigindo. O que você sente no corpo? Eu nem consigo sair. Me treme tanto as pernas, tanto... as pernas eu tremem. Eu desespero se a pessoa falar assim, vai, ou... É tipo assim, Virgínia, vai com esse carro aqui agora, vamos levar a mãe no hospital, que ela tá ruim aqui. Acho que eu morro antes da minha mãe morrer, por exemplo, que é a pessoa que eu mais amo, né? Mãe e filho. Eu não consigo, eu choro, mas não saio de carro. Virgínia, o que você faz com segurança na sua vida? Leciono. Seleciona sobre o quê? Eu trabalho assim na parte de ajudar as crianças a organizar seus pensamentos. E nesses momentos você se sente capaz? Sinto. Sim? O que mais? Por exemplo, você cozinha? Cozinho. Sou pintora. Lá eu sou formada em artes visuais. Foi a minha primeira formação. Lá na minha cidade,
todo mundo sabe que eu trabalho com pintura. Eu trabalhei uns 2 anos na Casa da Cultura, que é... E quando você está onde eu pintando, ensinava as pessoas... é uma as atividade que técnicas de requer arte. atenção, né? Requer atenção, cuidado também. E o seu estado de espírito, quando você pinta, é gostoso? É prazeroso? Ótimo. Aquele estado é leve para você? Sim. Se você dirigisse um automóvel com o mesmo estado de espírito que você pinta um quadro, por exemplo, seria bom? Seria ótimo. Muito bem. Mas eu tomei 4 pau na autoescola. Uhum. E eu ouvi muito isso. Ah, não, você não vai conseguir, não. Uhum. Você ultrapassou faixa contínua. Ah, você... Aí, tipo assim, eu só ouvi os erros. Lembra da pirâmide de Lucas Naves que eu ensinei ontem? Então, de um lado a gente tem memórias, ou seja, percebe que todas as perguntas ela leva para as memórias. Como, mas teve uma vez que, mas me disseram, mas me riram de mim. Então, essas memórias, está do lado esquerdo da pirâmide, geraram do lado direito crenças, que é eu não consigo dirigir, pois aconteceu isso, isso e isso. Então, o histórico dela de frustrações com a direção levou a algumas crenças. Então, a representação interna dela é, eu sou incapaz de fazer isso. Ao passo que ela faz outras atividades na vida dela que também requer atenção, cuidado, equilíbrio, como, olha o grau de atenção que você tem que ter para fazer uma pintura. É algo que requer cuidado. Ela não pode sair simplesmente pintando. Tem um raciocínio lógico para fazer aquilo. E ela faz aquilo tranquilo, talvez porque ela nunca teve um trauma com pintura. Nunca ninguém riu da pintura dela. Nunca ninguém derrubou a pintura em cima dela. Né? Então ela tem uma boa relação com isso. O desafio é uma fobia? É. Não é só um medo, é uma fobia, excede o medo, porque atrapalha a qualidade de vida dela. A praticidade do dia a dia, de ir e vir, de ir ao supermercado, de fazer compra, de ir ao banco, de não depender, de ir para o trabalho, de não depender do pai dela. No entanto, ela está cheia de crenças que mantêm isso. E essas crenças são visuais lembrados, são sinestésicos lembrados, mas são castelos de areia que podem ser transformados em outra coisa. Então, a pergunta que eu te faço, Virgínia, eu poderia ficar aqui 3 anos perguntando sobre os motivos pelos quais ela não dirige, como um terapeuta tradicional faria. Ok, não quero saber mais. Ela já disse, eu não consigo, quero conseguir. De 0 a 10, o quanto você aceita, de fato, se permitir recomeçar, sabendo que podem haver desafios quando você entrar no carro, como uma buzinada, uma baliza que você tem que fazer, uma manobra mais complexa, mas o quanto você está disposta a, dentro de você, se empoderar de segurança para assumir e falar, eu vou, com medo mesmo, mas eu vou assumir esse legado. De 0 a 10, quanto você quer isso? Nossa, 11, tudo 11. que eu quero. Então, o contrato está feito, né? O contrato está feito. Uma vez que a gente faz o contrato hipnótico, já é o mais importante da terapia. E o quanto você confia em mim para te ajudar nisso? Ai, 100%. Muito bem. Quando eu pedi, eu já estou vendo assim, que é o fim da meada. Volto a relembrar que ela vai dirigir com segurança, se possível, com alguém do seu lado, te amparando num primeiro dia. E eu quero não só te encorajar, mas te preparar para as adversidades que podem acontecer no trânsito, para você saber lidar com isso numa boa e encarar. Então, eu preciso do recurso também da força, sabe? Você é uma mulher forte em alguns momentos da vida? Eu me considero muito forte. Você, muitas vezes da vida, encarou dificuldades e foi para cima e resolveu mesmo os desafios? Graças a Deus. Então, você tem esse recurso. Você tem esse arquétipo dentro de você. Olha que legal, você tem o do cuidado, o da pintura, o da atenção, e você tem também o da mulher forte, guerreira, que gosta de ser independente. Só que esses 2 recursos estão desajustados. Eles não estão se comunicando com a conexão neural da habilidade de dirigir. Faz sentido o que eu estou falando? Como seria a sua vida se você resolvesse isso, Virgínia? Melhoraria em mais de 80%, porque eu poderia pegar o carro, ir na fazenda, muitas das vezes eu deixo ela abandonada, porque não tem como eu ficar indo lá. Eu poderia ir para o meu serviço todos os dias, chegar e sair
em horários mais curtos. Não precisaria perder tanto tempo em percurso, procurando alguém para me levar, caçando o horário de ônibus. Independente da manobra que eu vou fazer aqui, 4 passos da pirâmide do Lucas Naves, certo? Primeiro passo, entender a estrutura. Então, a gente está entendendo o mapa mental que ela tem da direção, certo? Já em transe, segundo passo, desestruturar a estrutura. Eu quero cancelar essas crenças, eu quero desfragmentar essas imagens, eu quero tirar essas risadas da cabeça dela, eu quero ressignificar o que aconteceu. Posso voltar à causa, talvez não volte, não sei. Vai depender do que a gente sentir aqui. Terceiro passo, criar uma nova estrutura. Criar uma nova crença, uma nova versão da memória, uma nova forma de ver os fatos. Quarto passo, fortalecer. Fortalecer, assumir o compromisso. Sair daqui e já ter a meta de amanhã, às 10 da manhã, por exemplo, pegar o carro junto com alguém e andar pelo menos na quadra da casa dela. Já é um avanço, não é? Sim. Depois, no outro dia, andar 2 quadras, depois ir a um supermercado, um passo de cada vez, certo? E dentro do passo fortalecer, que é o quarto passo, preparar ela também para eventuais desafios, frustrações. O terapeuta que não prepara o cliente para frustrações, o problema volta, porque não é moleza dirigir numa metrópole, certo? Você vai levar buzinada, você vai ter que fazer baliza, você vai ter que raciocinar, você vai ter que mudar de pista. O resultado é o que eu quero, que ela reaja bem a essas situações e na hora que ela precisa pensar, ela pense, ela faça com calma, com cautela, com paciência, com segurança. Um passo de cada vez. Eu tenho medo de morrer. Sim, é mais uma crença que ela tem. Eu sinto que se eu morrer, a minha filha precisa muito de mim. Sim. Não é qualquer pessoa que quer criar Sim. uma criança com autismo. Faz todo sentido. Então, eu tenho medo de morrer no trânsito. Queria só Sim. deixar isso bem claro. Tudo bem. Agora, esse medo de morrer, todos nós deveríamos ter, de verdade. Não é? Não é errado esse medo. Se eu não tiver medo de velocidade, medo de acidente, eu vou me arriscar mais. Então, que bom, Virgínia, que você tem pelo que zelar. Que bom que você tem vontade de continuar, de ter uma missão. Você sabe que é uma responsabilidade cuidar da sua filha. Por isso que você vai ser muito cautelosa. Um dia após o outro, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aos poucos, reaprendendo. Por isso que a grande pergunta é, você aceita reaprender? Aceito. Isso, é isso que eu quero ouvir. Muito bem. Então, relembrando os passos. Entender a estrutura, passo 1. Passo 2. Desestruturar a estrutura que ela acredita ser real, alterando crenças e memórias. Terceiro passo, criar uma nova estrutura de pensamentos, uma nova versão dos fatos. Quarto passo, reforçar tudo que foi feito. Acabou a sessão, a gente testa. Claro que não temos um veículo aqui para testar aqui agora, e também nem autorizo e nem quero que você pegue o carro sozinho, tá ok? Mas, havendo esta solução, você se permitiria, num dia oportuno, talvez amanhã ou terça, sentar com seu pai ou com o seu esposo no banco, ele no banco do passageiro, e você dar uma volta no seu bairro, na sua quadra? Assim. É um início, não é? É um início. Se ela fosse a minha cliente contínua, numa segunda sessão a gente podia reforçar ainda mais. Aí eu já não preciso vir com os 4 passos. Eu já podia apenas ir reforçando, segunda, terceira, quarta, quinta sessão, e ela vai a cada vez mais progredindo. Então, eu já deixo aqui também a recomendação para você fazer uma continuidade após esse curso com um bom hipnoterapeuta aqui na cidade para reforço, tá? De toda forma, eu espero que com essa sessão já seja sanado o máximo possível disso tudo. Tá bom? E vai, se Deus quiser. E Ele quer. Bom, vou colocar um som de fundo aqui. Presta essa mão. 1, 2, 3. Olha fixamente esse ponto. Seus olhos vão ficando completamente absorvidos por esse ponto. Vai havendo um embaçamento da sua visão, um cansaço ocular e uma moleza no seu corpo cada vez maior. Você vai sentindo paz e equilíbrio e vai relaxando. Eu dou um leve toque nessa mão que vai se direcionando
para a sua perna direita. À medida que essa mão vai descendo, os seus olhos começam a querer se fechar. Quando essa mão toca na sua perna, ou até mesmo antes, você relaxa completamente. Em 3, 2, 1. Relaxe completamente. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor você se sente. Isso, solte o seu corpo completamente. Muito bem. E a partir de agora, Virgínia, imagine que todas aquelas cenas, todas aquelas imagens das pessoas rindo de você, todas aquelas imagens das pessoas rindo de você lá na sua cidade, todas aquelas cenas em que você se sentiu incapaz, constrangida, com medo, com tremores, todas as vezes que você passou, de certa forma, um vexame, se sentiu incapaz de dirigir, elas se transformam num chumaço de fotografias na sua mente. Um chumaço de fotografias. E nesse momento, eu entrego essas fotografias na sua mão. Você segura essas fotos na mão. Nessas fotos, uma por uma, estão todas as crenças limitantes que te limitaram a acreditar que você podia dirigir. Todas as memórias negativas com relação especificamente ao caso Virgínia, direção, estão aqui. Segure com as duas mãos essas fotos. Segure com as duas mãos. E segure, segure. E a partir de agora, repita comigo. Eu falo com essas imagens. Eu falo com essas imagens. Eu sou maior do que essas imagens. Eu sou maior que essas imagens. Eu posso fazer o que eu quiser com essas imagens. Eu posso fazer o que eu quiser com essas imagens. Porque elas são minhas. Elas são minhas. Eu sou a dona dessas imagens. Eu sou a dona dessas imagens. E eu também posso jogar fora essas imagens. Eu também posso jogar fora essas E imagens. todas as sensações embutidas nelas. E todas as sensações embutidas Muito bem. nelas. Agora, divida em 2 esse chumaço. Rasgue no meio. Junte de novo. Rasgue de novo. Repita, eu me liberto disso. Eu me liberto disso. Faça uma bolinha de papel na sua mão. Junta isso tudo na sua mão. Isso. Quando eu contar de 1 a 3, você joga isso fora. E se liberta de tudo isso. Está preparada para se libertar de todas aquelas memórias negativas? Você quer sumir com todas aquelas memórias negativas com relação à direção? Com tudo que você passou de negativo, com todo o vexame, toda a vergonha, toda a incapacidade, que, poxa, esse negócio é um saco, não é? Vamos jogar isso fora? Tem uma fogueira na sua frente. Sinta o calor dessa fogueira. Quando você jogar esses restos de foto, elas vão se dissolver, se decompor, se contorcer com a chama desse fogo. Jogue na sua frente. Isso. Sinta o calor do fogo, ouça o barulho do fogo destruindo completamente aquele resto de imagens que vai se tornando agora em cinzas, em cinzas, em cinzas. E a partir de agora, no local dessa fogueira, aparece uma grande imagem, como se fosse um porta-retrato gigante, em que aparece você com um sorriso no rosto, feliz por ter conseguido dirigir com segurança. A sua imagem de orgulho, de satisfação, de, poxa, eu consegui, eu mereço isso. É boa essa imagem, não é? A partir de agora, Virgínia, imagine que você já dirigiu várias vezes depois do curso de hipnose. E a cada vez foi mais incrível, mais confortável. Sinta a sensação que você sente quando você pinta um quadro. Busque a sensação que você sente quando você pinta um carro. Enquanto você segura o volante de um carro, passa na sua mente agora a sensação e no seu corpo de estar pintando um quadro. Ou a segurança de estar lecionando para os seus alunos. Isso. Dirija pela cidade. Veja a paisagem.
Se sinta completamente confortável fazendo isso. Talvez esteja tocando uma música. Talvez esteja um clima específico. E você caminha e passa agora com seu carro. Você passa com seu carro por locais habituais, como ir ao supermercado, como comprar alguma coisa, como ir para casa ou como sair de casa. Sinta-se feliz fazendo isso. Tão gostoso fazer isso, tão fácil fazer isso. Que mesmo que se alguém te buzinar, você tem paciência. Chega um momento que você precisa fazer uma baliza e você fica mais calma ainda. E alguém um pouco impaciente te buzina. Bé, bé. Acalme-se. Você dá seta e vai fazendo a baliza perfeitamente, a pessoa que espere. Isso, muito bem. E agora você volta a dirigir o carro. Isso, muito bem, passando as marchas, muito bem. E a partir de agora, você já está em outra cena dirigindo. Você está numa estrada e você precisa mudar de faixa. E você muda tão fácil dando seta, tão fácil fazer isso. Isso, muito bem. Agora passe por várias imagens. Você já fez isso muitas vezes, muitos lugares. Você já foi para várias cidades. Isso é muito bom, isso é melhor até do que pintar. Isso é muito bom, é mesmo? Muito bom. E agora fala assim, eu consegui. Ai, eu consegui. Isso. Eu consegui. Muito bem. Alegria. E a partir de agora, todas as células do seu corpo recebem a informação de que você conseguiu. Como se você já fizesse isso há muito tempo. Isso. Feche os olhos novamente. Relaxe. Relaxe. E ao sair desse curso, você vai se permitir iniciar uma experiência de dirigir o seu carro. Primeiramente na quadra da sua casa, acompanhado do seu pai ou do seu esposo. No segundo dia, você pode ir um pouquinho mais longe, 2 ou 3 quadras. E depois, se sentindo mais segura, você consegue ir para onde você quiser. A partir de agora, toda vez que você bater uma palma, você se enche de segurança. Toda vez que você bater uma palma, se enche de segurança. E dissipa-se todo o medo, toda a fobia. Isso, e todas as vezes, antes de entrar no seu carro, você bate uma palma e se empodera completamente disso. Se por algum motivo, aquela sensação de fobia quiser aparecer novamente, bata uma palma. Se ela quiser aparecer de novo, bata outra palma. Isso. Solte seus braços. Solte. Muito bem. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você abre os olhos, se sentindo completamente bem, completamente feliz e agradecida e preparada para as adversidades que exigem a prática da direção, a paciência, a ética na direção, respeito para com ciclistas, pedestres, pessoas, carros. E a partir de agora, você tem a certeza que é tranquilo, suave e confortável dirigir. 1, ouvindo minha voz. 2, se preparando para abrir os olhos. E 3, no seu tempo, abrindo os olhos no aqui e no agora. Abra os olhos, ok. Respire fundo. Ok. Respire, vai se situando, tranquila, tá tudo bem. É assim mesmo, parece que você acordou de um sonho, né? Dá uma assustada ver tanta gente, mas tá tudo certo. Ok, Virgínia? Bata uma palma. Virgínia, você acredita que você é capaz de dirigir um veículo? Eu sou. Você é? Eu tenho carteira. Você tem carteira. Existe algo que te impede de dirigir? Eu acho que se nós tivéssemos um carro ali embaixo, eu poderia te Poderia levar. começar, né? Olha só. Ou seja, percebia que a barreira que te impedia era uma barreira imaginária criada pela sua própria mente e que você agora sumiu com ela. Agora, Virgínia, tente se lembrar das vezes no passado em que você passou algum constrangimento com a direção. Tente encontrar. Eu não tenho barreira, não. Não tem, né? Sumiu tudo, não é mesmo?
Está disposta a começar, pelo menos andando na sua quadra da sua casa, no seu quarteirão, com alguma pessoa do seu lado que você confia? Sim? Uhum. Sim? Você consegue dirigir? Consigo. Sim. É isso. O cliente vem com uma crença, volta com outra. Cautela, cuidado na direção. Quando você tocar na minha mão, tudo isso está selado, tudo feito. Ok? Está sentindo bem? Estou. Está feliz por poder dirigir? Estou Feliz quanto? muito feliz. Muito? De 0 a 10 quanto? Ah, uns 20. 20. Palmas para ela. Parabéns. Mas eu dirijo. Você dirige. Pois é. Isso é bom. Fiquemos assim. Nem mexe nisso mais. Eu vi aquela moça na hora da... Mas eu dirijo, então tá bom. Então tá bom. Sou eu para desmentir. Estamos felizes por você. A mudança de crença, ela vai num nível tão profundo que acontece isso. Mas olha, viram o excesso de cuidado que eu tive com relação a, olha, um passo de cada vez. Porque senão, a pessoa vai, pega o carro e sai ali e às vezes nem lembra mais como é que faz, como é que passa a marcha, e aí é um problema. Então, o que eu despertei nela é acreditar que ela pode começar e eu destruir a representação antiga da pirâmide de crenças e memórias de que, eu não dirijo por conta disso. Não. O que é isso? Isso nem existe mais. Ela pode se lembrar, mas vem sem peso. Vem sem peso.